Pessoal, meu nome é Fernanda e hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Arthur Fuentefria, da Dal Bosco Fuentefria Contabilidade, no nosso livecast aqui, para explicar, para aprender sobre como a contabilidade pode ajudar a vida dos empreendedores aqui da nossa região. Boa tarde, professor Arthur. Boa tarde, bom dia, né? Ou boa noite. A gente então vai conversar um pouquinho hoje sobre como a contabilidade pode contribuir para a vida dos empreendedores, porque a gente sabe que aquela ideia de contabilidade antiga que servia só para apurar tributo, imposto, isso aí já é passado, certo? Certo. Então, a gente queria saber como surgiu aí o grupo Dal Bosco Fuentefria, né? Com que objetivo foi desenvolvido esse grupo empresarial e como a contabilidade pode então contribuir efetivamente na vida dos empresários ali. A contabilidade mudou, ou melhor, as contabilidades mais atualizadas, ou que buscam um atendimento mais profissionalizado, elas entenderam que a situação ela precisa ser interdisciplinar. O atendimento tem que ser interdisciplinar. O que significa um atendimento contábil interdisciplinar? É quando você atende o seu cliente nas várias matérias, nas atividades meio, onde ele não tem a competência ou até mesmo conhecimento para poder atuar dentro do aspecto empreendedor, né? A gente, na grande maioria das vezes, a gente percebe o empreendedor focado no negócio, né? Em vender o seu produto, vender o seu serviço. E o que acontece? E isso faz com que ele se esqueça ou até mesmo não tenha o conhecimento próprio para poder atingir as atividades meio de controle, controladoria, até mesmo as atividades de controle financeiro. E a contabilidade da Dal Bosco Fuentefria, ela veio exatamente com essa proposta, né? A proposta de atingir as atividades meio do empreendedor, que é o controle financeiro, o controle contábil, o controle jurídico, né, do aspecto administrativo, né, todos os aspectos que o jurídico envolve a gestão de um negócio, né, e principalmente a questão tributária, planejamento tributário. Não só aquela contabilidade que emite as guias para o pagamento, mas uma contabilidade que esteja permanentemente em contato com o empreendedor para auxiliar a gestão e a tomada de decisão. A tomada de decisão que é o fator preponderante para o resultado positivo de um negócio, né? Então, a nossa proposta da contabilidade da Bosco é exatamente isso, fazer com que, diferentemente de outras contabilidades mais, vamos dizer assim, vou chamar antiquadas, né? Tradicionais, pode ser, nós estamos mais presentes, nós estamos o tempo todo com o nosso cliente, a nossa equipe tem essa orientação para com que ele possa tomar a decisão no negócio com o conhecimento e até mesmo com as informações atualizadas. E esse é o outro ponto que nós batemos aqui com a nossa equipe, né? A gente fala o tempo todo, nós precisamos estar atualizados. Lembrando que contabilidade e legislação andam permanentemente juntos, né? Na minha época de docente nas universidades, tanto FURB como Uniaselv e outras universidades por aí, Fundação Getúlio Vargas na pós-graduação, eu sempre disse para meus alunos da contabilidade, da administração e de outros cursos, né, até do próprio direito, que eu também trabalhei a parte de gestão tributária, recuperação judicial e falência, eu dizia para os alunos, é necessário que nós estejamos permanentemente com o nosso cliente ou com o empreendedor que nos contrata, para com que ele possa tomar a decisão de forma correta. O grande problema da falência e da recuperação judicial das empresas é que o empreendedor não tem base conceitual para tomar a decisão. Ele vem daquele aspecto do empreendedor antigo, lá dos anos 50, onde ele tomava decisão, como dizia um colega meu, a Bangu, né? E aí o mercado hoje não permite mais esse tipo de situação. Isso. Professor Arthur, qual é a influência a gente tem aqui hoje no nosso cenário, aqui a Estátua da Liberdade e o edifício Empire State, né? Qual é a influência dessa cultura norte-americana, estadunidense na contabilidade da Dal Bosco Fuentefria? Nós tivemos, antes de nós fundarmos a Dal Bosco Fuentefria Contabilidade, que hoje faz parte do grupo Dal Bosco Fuentefria, né? Onde contém advocacia, agente de publicidade, a holding familiar.
nós tivemos esse insight nós fomos para os Estados Unidos, minha sócia, e lá eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa no qual eu sempre quis conhecer, que é a Ernst Young, né? A Ernst Young, ela tem esse conceito, que é uma grande empresa, ela fica muito próxima da Times Square, que é uma das duas principais ali, a esquina principal de Nova York, que todo mundo conhece, todo mundo já viu na televisão, teve a oportunidade de estar presente. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a Ernst Young, a forma como ele trabalha. Eu já conheci, já tinha estudado isso, né? Uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, né? Hoje eles auditam países, eles são responsáveis pelo indicador risco país, né? Que é o risco Brasil e outras situações mais no mundo, que dão a base de sustentação para investimento de investidores pesados aí em títulos públicos dos países, né, que deixam à disposição para investimento. E nós tivemos essa oportunidade, e o conceito da Ernst Young é exatamente isso, né? Eu gosto de olhar para o Palestino a Estátua da Liberdade, porque eles mostram esse capitalismo que muita gente hoje, nós estamos em plena discussão, né, dos extremos, né, que parece que a Guerra Fria voltou novamente ao mercado, que eu digo, né? Mas ele demonstra exatamente isso, o capitalismo, e demonstra como uma empresa como a Ernst Young, ela hoje é uma das maiores empresas do mundo, né? Em termos de auditoria contábil, de gestão financeira pesada, enfim, e outras situações, né, que são pertinentes a esse mundo. Eles dão suporte, como eu falei, das maiores empresas, mas principalmente é a vanguarda da contabilidade. A vanguarda da contabilidade. Por isso que a Dal Bosco Fuentefria, ela tem lá na marquinha dela a Estátua da Liberdade, né? Foi a minha sócia que projetou isso com muita habilidade, e um pouquinho dos prédios aqui de Manhattan, né? Então, eu sempre digo assim, quem tem a oportunidade, quem estuda administração, contabilidade, economia, advocacia e outras matérias, né, outras profissões pertinentes, precisa conhecer essa realidade. Porque lá, essa realidade é tudo de inovador. E a formação do contador nos países de primeiro mundo, ela também está ligada à formação em finanças, né? Porque aqui no Brasil a gente tem as duas formações separadas. O contador cuida do patrimônio, da contabilização do patrimônio da empresa. E o administrador das finanças da empresa. Então, está separado em duas grandes áreas do conhecimento aqui no nosso país, né? Mas, pelo que a gente tem visto na Inglaterra e Estados Unidos, essa formação é conjunta. Eu tive a oportunidade já de ter esse tipo de contato, e isso é a realidade nos grandes países, né? Nos países desenvolvidos, também falava isso para os meus alunos, né? Já saí faz 5 anos da carreira docente, e eu sempre ministrei aula na pós-graduação e graduação, e para aqueles que eu prestei assessoria, ou até na área de recuperação judicial e falência, sempre disse isso. A interdisciplinaridade, ela é fator preponderante para uma gestão positiva. E nos Estados Unidos, ou nos grandes centros, né, europeus, ou na própria Ásia, onde se discute finanças de alta performance, contabilidade de alta performance, se percebe que cada vez mais eles estão abraçados, porque é um conceito, né? Em tese, a contabilidade é finanças, né? Aqui muda um pouco no Brasil, porque nem sempre a contabilidade reflete o espelho do financeiro da empresa, mas em qualquer lugar do mundo a contabilidade é o reflexo, né? O contador vai poder interpretar esses dados ali, como um financista aqui no Brasil. A diferença, e eu me lembro quando eu dava aula na contabilidade, eu dizia para os alunos da contabilidade, o contador ele não pode ser apenas um operador de documentos fiscais, né? Ou simplesmente um operador de sistemas. Ele precisa ser um analista dos números, né? Eu escrevi um livro chamado Análise de Balanço, né? Que é um livro exatamente que fala disso, né? É um livro que eu escrevi há aproximadamente 12 anos atrás, que ele fala exatamente sobre a análise e a leitura dos números, né? Não adianta a gente colocar os indicadores
econômicos financeiros, liquidez corrente, liquidez seca, endividamento, se a gente não souber fazer a leitura, e até fazer uma brincadeira com empresas, fazer uma análise bem simples de duas empresas, uma em processo de recuperação judicial e outra em pleno desenvolvimento. E ali o pessoal normalmente queria investir na empresa de recuperação judicial e não em desenvolvimento. Então, o que eu penso é que nós precisamos fazer com que as empresas, aliás, que o contador tenha essa visão financeira do negócio. Uhum. Se ela tiver a visão financeira do negócio, a gente consegue efetivamente ter essa interdisciplinaridade, que é o que acontece hoje na Dal Bosco Fuentefria Contabilidade e Finanças, né? Uhum. O nosso contador, ele também tem uma visão financeira estratégica. Mas isso vem da tua formação também, que é, além da formação em ciências contábeis, também tens a formação em administração. Exatamente. E mestrado na área, né? De administração. Exatamente. E contabilidade, né? Exatamente. O mestrado aqui na universidade é conjunto, né? Em ambas as disciplinas. Doutorado então, em conjunto. Né? Já segue, então, essa vertente da formação isso. Financista do contador e contábil do administrador. Exatamente isso. Né? Mas isso é importante só para a gente destacar, é importante que a gente consiga, isso é importante, aliás, é muito importante destacar isso. Né? Quando você for contratar um contador, seja da Dal Bosco Contabilidade e Finanças, ou seja de qualquer outra empresa de contabilidade, precisa entender se este contador, efetivamente, ele é um analista financeiro. Porque senão ele vai ser apenas ou meramente um... apurador de impostos. Nem apurador, porque né? Na verdade ele não consegue nem apurar, porque ele não tem nem o entendimento do que ele está apurando. Isso. O que ele precisa ser um analista. Até a questão tributária, ele precisa entender qual é o contexto, ou a necessidade, ou a capacidade de pagamento do empreendedor, que às vezes não tem a condição nem de pagar o imposto. E ele tem contadores aí que a gente percebe, eu já trabalhei também com outras contabilidades, e diz, não, mas precisa pagar, independente, tem que dar para ele. Mas às vezes o sujeito não tem nem a capacidade de operar um prolabore ou de ter lucro, e aí acaba não obedecendo o contador, até porque é uma questão de sobrevivência, né? Então precisa ter essa interdisciplinaridade, é importante, é bem importante, precisa entender isso. A gente também conversando, a gente sabe que né, além de seres contador e administrador, né? Por isso que a Dal Bosco Fuentefria Contabilidade e Finanças tem o registro no Conselho Regional de Contabilidade e o registro no Conselho Regional de Administração, tanto como pessoa natural, o professor Arthur Fuentefria, quanto como pessoa jurídica, né? Mas a gente sabe também que, além disso, é segundo tenente da reserva do Exército Brasileiro, né? Professor Arthur, como isso impactou, assim, como essa formação militar impacta nas atividades diárias da Dal Bosco Fuentefria, considerando a liderança que exerces ali? Esse é um ponto que eu gosto muito de falar, porque, na verdade, o Exército, a minha carreira militar, ela me antecedeu, eu sempre digo que ela fez a minha educação, né? Eu entrei com 17 anos na escola, na vida militar. Através de um concurso nacional, né? Foi o mesmo concurso que o presidente Bolsonaro fez, né? Não, ele fez a MAN, ele fez CPOR, né? Mas o que acontece? Eu na época, hoje eu tenho esse entendimento, né? A contribuição que a vida militar, ela na minha formação de caráter profissional, disciplina e até nas minhas atitudes como gestor, foi de total influência, né? Tem várias histórias aí. Eu tenho uma história que me chama muita atenção, quando nós fomos eu era já oficial, né? Já era aspirante, na verdade, recente tinha saído da fase preparatória do oficial, né? E eu estava numa unidade em outro estado, e nós fizemos um treinamento de sobrevivência na selva, né? Onde no final de 3 dias de sobrevivência na selva, com quase nada de auxílio, né? Nós fomos presos num campo de concentração.
E lá eu apanhei pela primeira vez entendendo como é que um militar, um soldado, um guerreiro, e isso fez com que eu tivesse a persistência e a coragem que eu tenho hoje como empreendedor. Né? Então, quer dizer, não só isso, mas várias situações. O exército, né, a vida militar te dá isso. Persistência e coragem. Né? Por mais que as pessoas façam, ou as empresas, ou aqueles que não gostam de ti, ou que querem te derrubar por qualquer motivo, até por questão de concorrência, a persistência e a coragem foi um dos meus aprendizados dentro do Exército, né? Das Forças Armadas. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, né? Tenho muito orgulho de falar que eu sou um militar da reserva, né? E tenho muito orgulho de dizer que além de tudo, eu sou um patriota, né? Sou um patriota. E isso é outra situação que me trouxe, porque a gente tem amor às coisas, né? O sujeito que é patriota, que tem uma ideologia, que tem uma bandeira para defender, que tem uma pátria para defender, como eu defendi, até porque eu fui para uma unidade de operação, a gente acaba trazendo isso para a vida, né? A gente defende a família, a gente defende a empresa que a gente tem, como fosse. Eu defendo a minha família acima de tudo, né? Eu dou a minha vida pela minha família, assim como pude, em determinadas oportunidades, talvez, dar minha vida pela pátria. Quase, né? Porque parece que levasse uma facada um dia também. Fui uma emboscada. Eu fui vamos dizer assim, estou batendo aqui, né? Eu fui emboscado e deixei, como disse os meus colegas, né? Deixei de lado a segurança, e isso é perigoso, quando a gente não tem medo, quando a gente deixa de ter medo, a gente sofre algumas situações que são perigosas. Né? Será que, professor Arthur, o ingresso nas Forças Armadas, ali através de uma prova, né, em nível nacional, foi já um início assim estadual, um início de que, né, o estudo, a coragem sempre compensam assim? Foram importantes esse primeiro contato ali? Eu sempre disse que o estudo salvou minha vida, em vários momentos, né? Estudar, para mim, me qualificar, foi exatamente aquilo que fez ser diferente. Uhum. O sucesso que nós temos hoje, claro que não é só meu, é da equipe toda, né? Temos uma equipe hoje que é muito legal, tem uma sorte. Nós tivemos a sorte de ter uma equipe muito legal em todas as empresas, mas eu como gestor, né, depois como gestor de outras empresas, a coragem realmente, a audácia, né, e a segurança que esse treinamento, essa vida militar te dá, porque na verdade ali tu estás não só lutando pela pátria, mas pela tua vida também, né? Então, as pessoas um pouco, às vezes, não entendem sobre isso, né? Veio o menino lá com uma arma plantada na frente de uma unidade militar, é que aqui é diferente, né? Quando a gente serve em outras unidades que tu precisa de fato servir, né? Aí é coisa diferente. Então, realmente, a gente tem algumas... isso te dá outros valores, né? Porque não é só, como eu falei, não é somente, não uma questão menos prioritária, mas não é só a bandeira que tu defende, mas também a tua própria vida, né? Antes do ingresso nas Forças Armadas, ali no Exército, né? Através do curso de formação, teve também um detalhe especial que já iniciou a carreira ali, que hoje culminou na Dal Bosco Fuentefria Contabilidade e Finanças, que foi o curso técnico em contabilidade, né? Que fez o conhecimento ali, que era o antigo ensino médio, na época poderia se fazer como técnico também. Como foi esse primeiro contato ali? O que isso te ensinou, professor Arthur? Na verdade, eu tive, antigamente, porque eu estou com 53 anos agora, evidentemente que já fazem alguns anos, né? Não parece, né? Mas o que acontece? A grande maioria dos contadores eram formados pelo curso técnico em contabilidade, né? E o curso técnico em contabilidade que eu fiz numa escola pública, e talvez eu acho que foi a grande herança que meu pai me deixou, ter me tirado de uma escola particular, ter me matriculado numa escola pública, né? Em Porto Alegre, daí. Lá em Porto Alegre, ele teve que fazer uma opção, ou matriculava meu irmão numa escola particular, ou eu numa escola particular. Então ele ficou com meu irmão na escola particular e me matriculou numa escola pública.
E ele resolveu, do nada, né, me matricular numa escola onde tinha o curso de técnico em contabilidade, uma das maiores escolas lá de Porto Alegre que tinha esse curso de técnico em Como era contabilidade. o nome da escola, né? Dom Diogo de Souza. E ainda existe essa escola? Ainda existe, né? Só que, claro, mudou, hoje não é mais... E esse curso de técnico em contabilidade lá era 3 anos e meio. Então, se não me engano, 3 anos e meio ou 4 anos. Então era praticamente uma faculdade tanto que a gente saía do curso e hoje você tinha a possibilidade com o curso técnico já fazer o seu CRC, né? O que acontece com isso? E lá eu tive um aprendizado, realmente os professores, nós tínhamos apenas disciplinas direcionadas para a contabilidade, que era um ensino médio, né? Uhum. Então, não tinha algumas ou disciplinas, como eu trabalhei em faculdades de contabilidade, que eram disciplinas como disciplinas não que não são menos importantes, mas eles ocupam uma carga horária que não é específica para a profissão de contador, né? Uhum. E esse curso, realmente o curso foi muito bom. Ali eu comecei a minha vida tanto que depois que eu saí do Exército, que eu pedi baixa do Exército, a primeira situação que eu assumi foi como auditor contábil, né? Comecei a trabalhar como auditor financeiro, na verdade, não contábil, né? Depois que eu fui fazer a faculdade de administração. Então eu tinha feito faculdade de engenharia antes, né? Que nem me considero engenheiro, só fiz a faculdade de engenharia para poder fazer um curso superior. Mas logo depois que eu saí, a profissão que eu assumi numa empresa foi como auditor de uma empresa na área financeira. Esse período ali do técnico em contabilidade foi um período difícil ali Como foi isso na vida, professor Arthur? Difícil porque, na verdade, eu terminei o curso técnico com 16 anos e meio, né? Então, eu comecei o curso técnico em contabilidade são 4 anos, com 13 anos, né? Que eu entrei cedo na escola, né? Então, com 13 anos eu já fazer um curso técnico, tinha pessoas mais velhas, né? Então, 16 anos e meio eu terminei. Então, a gente não sabe muito, que é uma disciplina muito difícil, né? Então, é uma matemática que é financeira, que não é a matemática convencional, né? É a matemática financeira, então a matemática financeira ela é diferente, né? Ela é diferente do que a matemática convencional. Até é muito interessante, porque depois eu fiz o curso de engenharia e aí eu entrei na matemática convencional, que é geometria analítica, cálculo 1, cálculo 2, né? E depois eu fiz administração e o mestrado em administração, o doutorado, que aí as disciplinas elas se convergem, né? Doutor Arthur, e esse início jovem na profissão de contador, esse conhecimento já muito jovem nessa área, até onde essa dificuldade inicial ali formou quem a gente conhece hoje como professor Arthur Fuentefria? Eu acho que, na verdade, como é que eu posso responder isso? O que mais me incentivou, eu acho que o que mais me demonstrou eu começar jovem, estudando uma complexidade de matérias, né? Foi demonstrar que o estudo, né? Ou que o conhecimento, ele faz a diferença na vida de todo mundo, né? Eu sempre disse isso para todos, né? Para os meus filhos, eu digo isso para os meus alunos, digo isso para os empresários, até aqueles cabeça duras que acham que vender aliás, que ter uma empresa é só vender, né? Eu acho que o conhecimento, isso demonstrou, logo que eu comecei a ter essa relação com o conhecimento, né? Quando eu entrei no curso de técnico em contabilidade, a gente percebe eu percebi que a contabilidade, o conhecimento, ele é algo que faz uma diferença na tua vida, né? Para tudo. Tu começa a ter facilidades em questões financeiras, né? Tu começa a te projetar socialmente de uma forma diferente. A tua independência, ela é uma independência da tua família com responsabilidade, né? Porque todo mundo fala, porque eu quero ser independente, que eu quero ser... Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar minhas coisas, vou para os Estados Unidos, vou lá lavar prato. Isso é a maior besteira que tem, né? Isso
Vai aprender o que? A lavar prato? Né? Qualquer um que vai para os Estados Unidos hoje percebe que a mão de obra básica, primária, é feita de pessoas que vêm de fora. Agora, se tu vai para os Estados Unidos para estudar, fazer um curso técnico, ou para estudar, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, até um curso de aperfeiçoamento, é outra conversa. Então, essa é a minha percepção, né? E foi a minha percepção na época. Ninguém me disse isso, porque eu tinha uma relação com meu pai bastante conturbada e distante, né? Então, ninguém me disse isso, eu percebi. Eu vi que o conhecimento era a chave da minha, não só da minha independência, mas também do meu posicionamento social, né? Eu poderia construir uma vida através disso, né? Tem gente que constrói a vida roubando, né? Tem gente que constrói a vida sacaneando. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Eu percebi isso, né? E talvez seja grande. E depois disso ainda veio a faculdade de engenharia. Esses ensinamentos que foram ali introduzidos na faculdade de engenharia, eles tiveram alguma aplicação na vida? Para que serviu aquele conhecimento ali? A faculdade de engenharia, quando a gente é muito novo, a gente não sabe muito o que fazer, né? E eu achava engenharia, na época, algo que poderia se dar resultado. Eu digo que a engenharia me ajudou nessa visão pragmática e quantitativa, né, que eu tenho hoje, dessa análise dos números, uma análise quantitativa, que eu consigo transformar números em aspectos qualitativos. Né? Ajudou o raciocínio lógico e matemático, né? Raciocínio lógico e matemático. Quando a gente fala em raciocínio lógico e matemático, a gente fala exatamente o que os números te dizem, né? O que os números estão te dizendo? Quais são as informações que eles estão te dando quando eles estão lá? O que significa 1 mais 1 e 2, né? Então Isso é aquilo lá, quanto mais a gente aprende, mais oportunidades aparecem. E evidentemente que eu sempre disse, eu estou com 53 anos e tudo que eu projetei e planejei para a minha vida, sob o ponto de vista de carreira, eu consegui atingir. Né? Tudo, absolutamente tudo. Não tem nada que eu não tenha pensado em fazer, que eu pensei em ser um CEO de uma empresa de grande porte, fui diretor de uma empresa de grande porte. Né? Pensei em montar meu negócio, montei meu negócio. Pensei em ter sucesso, né? Pensei em ter uma família maravilhosa, tenho uma família maravilhosa, com a minha esposa, meus filhos, né? Então, assim, mas você é um homem todo... Não, é evidente que a gente tem as dificuldades, né? Mas eu consegui. E isso fez... Qual foi a árvore, qual foi a raiz dessa árvore, né? Foi exatamente conhecimento, né? Quanto mais conhecimento. Uma vez perguntaram assim para mim, eu estava dando aula de investimentos, perguntaram para mim, professor, o que o senhor faria se ganhasse hoje 10 milhões de reais? Aí eu devolvi a pergunta, o que vocês fariam? Eu vou ficar em casa, curtindo os 10 milhões, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, não sei o que. E eu faria o seguinte, eu pegaria 1 milhão de reais, deixaria os 9 guardados temporariamente durante 6 meses. Com 1 milhão de reais, eu tenho um pouco menos, eu ia viajar o mundo todo. Mas por que isso? Porque este 1 milhão de reais que eu estou investindo em viajar o mundo todo durante 6 meses, ele vai se transformar tranquilamente, e vai fazer aqueles 9 se transformar em 30, 40, 50. Por quê? Porque eu vou buscar conhecimento. Eu vou ver o que as pessoas estão fazendo no mundo, né? O que estão fazendo lá em Nova York, o que estão fazendo na China, o que está fazendo no Japão, em Dubai, na Arábia Saudita, enfim, o mundo, né? Por que Israel e a Palestina brigam a vida toda? Não só a leitura nos livros, ou o conhecimento histórico, né, que a gente enxerga lá na televisão, mas principalmente a gente perceber, a gente estar lá, a gente tocar, né? Isso faz com que a gente tenha conhecimento. E com certeza, depois de 6 meses, 7 meses viajando, né, eu ia voltar para casa com 1 milhão de ideias para com que eu possa pegar aqueles 9 milhões que sobrou e mais um pouquinho e transformar aquilo talvez um triplo, enfim, um valor muito maior. É o grande investimento, é o conhecimento, né? Mas grandes
grandes empresários muitas vezes não têm formação acadêmica, mas se você for analisar a equipe que esse empresário tem, você vai perceber que ele tem uma equipe extremamente qualificada. Tá? Às vezes o empresário ele é empreendedor, é o cara que pensa, é o cara que pensa, ele pensa grande, vou fazer isso, fazer aquilo, né? É o Luciano Davan, né? Ele pensa, ele vai, ele expande, mas a equipe que ele tem, a equipe de suporte, a equipe de primeiro escalão é a equipe que vai dar conhecimento para ele, que vai dizer, vou montar uma loja no Paraguai, dá resultado, a equipe vai lá, analisa e traz um resultado, e aí é tomada a decisão. Por isso a contabilidade interdisciplinar. Né? Depois disso tudo, exército, como a gente estava falando, e curso técnico, e faculdade de engenharia, daí veio a faculdade de administração, né? Como foi essa experiência daí de mudar completamente? Porque eu já tinha mudado uma vez, daí fui para a faculdade de administração. Como foi essa experiência, professor? A faculdade de administração, eu me considero um administrador também, né? Porque depois eu fui um gestor profissional, né? Comandei algumas empresas, inclusive empresas de grande porte, e a faculdade de administração ela foi a origem disso, né? Depois MBA, especialização, mestrado. A faculdade de administração para muitos é simplesmente a faculdade de administração. Eu, quando coordenava o curso de administração... É um curso muito procurado, né? Eu coordenava 70% dos alunos que tinham em sala de aula estavam ali porque não sabiam o que fazer da vida. Aí tinha que fazer uma faculdade com 17 anos, então ele ia fazer a faculdade de administração. Por isso que existem tantas derivações, né? Gestão comercial, processos gerenciais, papapá. Mas a faculdade de administração, que eu fiz, por exemplo, que eram 5 anos, 4 anos de administração, uma de ênfase em comércio exterior, realmente era uma faculdade que fez diferença na minha vida. Porque ela me mostrou a administração interdisciplinar. O administrador profissional, ou o empreendedor, ou aquele sujeito que faz uma empresa, que constrói uma empresa que dá resultado, é o sujeito que fez uma faculdade de administração e que conhece a interdisciplinaridade das matérias. É o sujeito que conhece um pouquinho de logística, um pouquinho do comercial, um pouquinho do marketing, um pouquinho da comunicação, um pouquinho de cada pedacinho, que é isso que a gente estuda dentro da faculdade de administração. Só que as pessoas, infelizmente, acham que a faculdade de administração... porque não... Qual é o conselho, professor Arthur, para quem está ingressando agora na faculdade de administração, por exemplo? Estuda. Cada disciplina que tem envolvimento com a empresa, que tem envolvimento empresarial, estuda a disciplina e entende como aquela disciplina, como aquela metodologia, porque a faculdade de administração nada mais é do que uma escola de metodologias. Ela te ensina a fazer a empresa dar resultado. Então, o que acontece? Estuda essas metodologias, né? Como fazer, como é que eu faço um fluxo de caixa, como é que eu monto um planejamento logístico, como é que eu monto um planejamento de comunicação, estuda cada situação, né? Aprimora e entende como isso se encaixa dentro de uma empresa. Porque o que o empresário quer da gente, ou eu como empresário hoje quero dos meus gestores, é que eles deem resultado. E quem dá resultado são as metodologias que a gente aprende na faculdade de administração, na faculdade de contabilidade, na faculdade de direito, né? São essas metodologias. Sim, professor Arthur, um dia nós já conversamos e seria interessante a gente comentar isso também aqui, sobre como foi o ingresso como diretor executivo, né, CEO de uma grande empresa, né? Foi na época um dos CEOs mais jovens do país, né? Como foi esse convite? Como chegou? Como isso foi impactante na vida do professor Arthur Fuentefria? Que na época trabalhava como professor universitário já, né? Eu fui convidado por essa grande empresa para fazer uma auditoria, né? Auditoria financeira, contábil e construir a holding. Não a holding sob o aspecto judicial, a holding familiar, mas sim a holding operacional, né? Como ela deveria formar o grupo de empresas, eram 16 empresas na época, esse grande grupo. E aí o que acontece? Eles tinham um conselho, aí nós formamos um conselho de administração, que eram os 5 sócios da empresa, né? E o diretor, o presidente do conselho, né? Que era o patriarca da família, os 3 sobrinhos e os 2 filhos, né?
os 3 sobrinhos, um filho e o patriarca, 5 sócios, né, no conselho de administração. E aí, durante 7 meses eu fiquei com eles. Eu era funcionário na FURB e, ao mesmo tempo, eu ficava fazendo auditoria 2, 3 vezes por semana, né, com eles, em Florianópolis. E o que acontece? Quando terminou a auditoria, quando finalizou a auditoria, eles fizeram uma reunião de conselho, como toda sexta-feira ou toda segunda-feira. Essa história é bem interessante, o pessoal vai gostar de ouvir, principalmente quem estuda administração. E aí depois eu tinha até uma salinha onde eu trabalhava, no andar onde o conselho tinha as salas dos diretores, dos conselheiros, né, que alguns eram diretores ainda. E aí eles fizeram uma reunião que normalmente eu participava das reuniões de conselho. E naquela reunião eles pediram para eu não participar. Eu achei normal isso, né? Eu estava até encerrando o processo do trabalho com eles. E no meio da reunião eu fui chamado. Né? Aí o presidente do conselho disse assim, olha, que tu tem um envelope aqui, eu queria que tu procurasse, nós queremos trazer um diretor que vai dirigir a empresa para nós, né? Nós queremos formar o conselho, como nós montamos a holding, tem que ter um diretor que vai dirigir a empresa para nós queremos um profissional de fora. Então, tu conhece muita gente aí, né? Conhece bastante profissionais que tu é da área, né? Então pega esse envelope, leva para a tua sala e vai olhar o envelope, analisa ali os perfis, o que nós estamos oferecendo de salário, as gratificações, garantias, né? Então, ótimo, eu peguei o envelope, né, fui para minha sala, sentei, aí abri o envelope, comecei a analisar, pensando já algumas pessoas que eu poderia indicar. Aí quando eu abri o envelope, estava escrito assim, o que você acha de aceitar, Arthur, o que você acha de aceitar a proposta? Eu achei, na verdade, eles estavam fazendo a proposta para mim, para que eu assumisse a diretoria, né? Eu era professor da FURB, e aí, claro, eu tinha que tomar uma decisão entre sair da iniciativa de uma instituição pública, né, para ganhar, evidentemente, um salário melhor, mas me arriscar na iniciativa privada como um diretor de uma grande instituição, né, uma grande empresa. Eu acabei tomando a decisão de me arriscar, né, e eu não me arrependo nem um pouco disso, porque foram 6 anos e meio dentro dessa instituição e lá eu aprendi demais, né, que é uma instituição de grande porte, com faturamento absurdamente grande, com muitos funcionários, né? Então, daí passou do anonimato ao reconhecimento nacional. Na época, né? O que é o sonho de todo profissional de administração. Na verdade, todo estudante de administração brinca e sonha que um dia vai ser CEO de uma empresa, né? Acredito que o estudante de administração, de contábeis, tem 2 objetivos, não todos, né? Mas a grande maioria tem 2 objetivos. Ou ser um CEO, um diretor de uma grande empresa, né? Alguns não conhecem CEO, mas é a tradução internacional de diretor-geral de uma empresa, ou montar o seu próprio negócio, né? E eu, com certeza, tive a oportunidade de fazer as 2 coisas, então, por isso que eu falo que eu realmente fiquei muito feliz, né? E isso faz com que o sonho de todo administrador, mas para isso a gente precisa. E qual é a contribuição? Hoje eu consigo enxergar o que o cliente que vem aqui na Dal Bosco Contabilidade e Finanças, o que ele quer, o que ele busca e principalmente quais são as dificuldades que ele tem. Porque, na verdade, um diretor-geral não deixa de ser um pseudo-dono da empresa, né? Ele tem que ter esse intraempreendedorismo. Ele tem que se considerar como dono, ele tem que lutar pela empresa como dono. Por isso que a gente fica algum tempo, né? O diretor que não quer ser intraempreendedor não pode ser diretor da empresa, né? Isso. Depois vieram outras oportunidades, como a gente sabe, dos convites de outras grandes empresas também, né? Até empresas multinacionais. Mas daí a escolha foi por permanecer no próprio negócio, né? O que fazia parte até de uma realização pessoal, me parece, né? Mas vamos voltar um pouquinho agora na história, já que a gente está falando da história, então, da infância lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que era legal a gente conversar sobre isso, o pessoal conhecer, porque a cidade de nascimento não foi Porto Alegre. Não foi. Não foi a cidade de criação, né? A cidade do coração. Mas foi Cachoeira do Sul, né? A cidade
de nascimento. Como foi isso, professor Arthur? O nascimento em Cachoeira do Sul, a infância? Pode contar um pouco aqui para nós? Eu nasci numa cidade que fica no centro do estado do Rio Grande do Sul, chamada Cachoeira do Sul, né? Uma cidade que é uma cidade hoje que não tem muita expressão no estado, mas antigamente era uma cidade muito rica, né? Produtora de arroz e produtora de fumo, né? Perto de Santa Cruz do Sul, que é o grande centro das indústrias de cigarro, né? Souza Cruz e outras situações mais, outras empresas mais. E lá eu ia passar as minhas férias lá, né? Então, lá eu tive a primeira namorada, né? Lá foi quando eu comecei a jogar tênis também, que eu jogo tênis, né? Lá eu tinha a minha avó, que eu digo que é a minha segunda mãe, que é a mãe do meu pai, né? A avó Deca. E a minha avó era exatamente, o meu avô, que era da minha avó, evidentemente, tinha uma empresa de fumo, né? De manufatura de fumo para vender para as grandes empresas produtoras de cigarro. Comprava do produtor, fazia a manufatura e entregava para essas empresas. E a minha avó foi a minha grande referência, né? Era uma pessoa que tinha uma educação absurda, era uma pessoa que tinha um conhecimento assim para a época dela que era fantástico. Eu não posso nem dizer porque eu sou um fã, né? É a minha segunda mãe. E eu tenho orgulho de ter passado a minha infância com ela, porque ficava 3, 4 meses, que as férias eram maiores, eu ficava com ela. E lá realmente com ela eu aprendi muitos valores, né, que são importantes para a vida da gente. Ela me ensinou. E a cidade interior, ela tem uma outra, como diz, uma outra vibe, né? Outro ritmo. Embora seja uma cidade rica, mas é uma cidade que me traz boas memórias e fez parte da minha educação, né? Porto Alegre é uma cidade grande e para uma criança, um adolescente, é difícil, né, gente? Então, a minha infância toda é lá em Cachoeira do Sul. Mas o que mais me chama atenção, me faz lembrar é a minha avó, né? E o hotel onde meu avô tinha um hotel lá em Cachoeira, que era o pai da minha mãe, né? E lá eu comecei a ter um contato com a forma de gerir a empresa, né? Porque o meu avô geria a empresa como o pessoal antigo, né? Sem controle nenhum, tudo na mão, né? Tudo na escrita, com um funcionário roubando, né? Tanto que eu fui convidado até para fazer uma auditoria logo depois, quando eles venderam o hotel, eu acabei recusando porque fazer auditoria em empresa da família é muito complicado, né? Mas o hotel do meu avô, ele só não quebrou porque tinha muito movimento, porque o descontrole. Ali eu comecei a ter o contato com eu percebi que a gestão para mim, o controle, né, tanto administração e contabilidade, era a minha, vamos dizer assim, a minha vontade, né? Então, isso teve uma influência direta na forma de enxergar como se comandava as empresas no passado, né? E por que nessa virada, onde a tecnologia começa a fazer parte do processo de gestão, como as empresas que eram geridas de forma conservadora não conseguiram atravessar esse novo milênio, né? Porque não tinham controle, não tinham, as leis começaram a ficar a serem mais aprimoradas no sentido de controle, né? A parte fiscal, a parte de gestão de pessoas também mudou, então, e pessoas como meu avô não tinham o mínimo conhecimento, tanto que meu avô era uma pessoa que tinha um hotel e ele não tinha nem a terceira série primária, talvez não soubesse nem operações básicas, né? Mas conseguiu tocar o hotel daquele jeito, mas quando realmente, eu me lembro que quando eu comecei a ter mais idade, ter mais conhecimento, principalmente depois que eu fiz até contabilidade, comecei a perceber o quanto que ele errou, né? O quanto que ele contribuiu, que poderia ser um grande negócio, porque o hotel ficava exatamente no centro da cidade e vivia lotado, né?
e poderia ter sido um grande negócio, ter continuado na família, e no final das contas ele sucumbiu, né, a ser um hotel de quinta categoria até ser vendido. Então, penso que foi bem legal a nossa conversa. A gente pôde conhecer mais sobre a história da Dal Bosco Fuentefria Contabilidade e Finanças e também do idealizador, que é o professor Arthur Fuentefria, né? Pessoal, hoje a gente fica por aqui, o nosso livecast. Pode continuar seguindo a gente, a Dal Bosco Fuentefria Contabilidade e Finanças, nas redes sociais, Instagram, Facebook, @Dal Bosco Fuentefria, e até a próxima!